Olá e bem-vindos ao Nomadcast, o podcast e videocast da Nomad focado em te ajudar a construir um futuro em dólares. A gente tá desse jeito porque hoje o episódio é especial, a gente tá completando 1 ano de Nomadcast, né, Danilo? É isso aí, 1 ano de muito conteúdo, falamos de tudo um pouco para ajudar vocês a investirem melhor no exterior. E hoje o episódio é diferente, a gente vai fazer pela primeira vez em 2 blocos. O nosso primeiro convidado é um super parceiro, Charles Mendlovics, economista sincero, que tem 30 anos de experiência no mercado financeiro, fundador de um dos canais mais bem-sucedidos sobre os temas de macroeconomia e geopolítica, e também um canal bem-sucedido, super bem-sucedido, outro parceiro nosso, Alexandre Winkler. Ele é investidor há mais de 16 anos, educador financeiro e criador do canal Fonte da Fortuna, que tem mais de 920 mil inscritos. Então a gente vai conversar primeiro sobre macroeconomia, geopolítica e depois sobre como investir no cenário atual com os nossos 2 convidados. Com o nosso super parceiro Charles Mendlovics, ou Charles Vix. É o economista sincero, né? Ele tem 30 anos de experiência no mercado financeiro, é fundador de um dos canais mais bem-sucedidos sobre o tema de macroeconomia e geopolítica, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar com ele. Então eu passo a bola primeiro para o Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad, fazer a nossa primeira pergunta para o convidado. Joia. Charles, super obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer, uma honra ter um influenciador, né? Alguém que está aí realmente com muito sucesso nesse novo mundo, né? Das redes sociais, né? Do comunicação rápida. Primeira pergunta, acho que não tem como ser diferente, né? A gente queria saber quem é o Charles e como é que você chegou, né, nisso que hoje está em torno do economista sincero. Como é que eu vim parar aqui, né? Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, parabéns pelo 1 ano de podcast, né? É um trabalho que tem tudo a ver com o que eu faço hoje em dia. Como eu vim parar aqui, né? Eu realmente gosto muito do que eu faço. Eu estudei economia, mas eu sempre gostei muito de tecnologia. No passado fui muito vinculado à tecnologia. Trabalhei bastante tempo no mercado financeiro, trabalhei alguns anos na Coca-Cola, dei aula em faculdade, até que eu comecei a escrever em blogs. Em 2017, 2018, eu comecei a falar mais no YouTube sobre vários temas. E em 2019 eu resolvi investir mais no YouTube, especificamente falando de economia e investimentos. Falei, cara, eu quero pegar aqui e fazer um trabalho legal falando, cara, deu certo, cresceu muito, veio a pandemia, todo mundo em casa, as pessoas querendo se informar, querendo investir, o mundo estava mudando ali. E aí o negócio explodiu violentamente, sabe? E aproveitando que a gente tem uma pessoa bem sincera aqui, eu já quero aproveitar para avisar que eu não vou fugir de polêmicas. O nosso tema aqui vai ser geopolítica e o papel dos Estados Unidos, principalmente do dólar, né, na economia global, enfim. E antes de questionar a hegemonia dos Estados Unidos, que acho que é esse o grande ponto aqui, eu queria dar um passo para trás e te perguntar de onde vem essa hegemonia, né? O que tornou os Estados Unidos o que eles são hoje? Tá, primeiro de tudo, eu não acredito, de trás para frente da sua pergunta, eu não acredito hoje, no fim da hegemonia americana da forma que falam. Do tipo, você abre alguns blogs, o fim da hegemonia americana, estamos assistindo em tempo real a queda do mercado americano em 5 anos, a China vai dominar o mundo. Podemos falar sobre dominação chinesa do mundo, até porque eu cresci com outra sombra de dominação. Então, para que a gente entenda, para não voltar lá no tempo de 5.000 anos, vamos pegar uma era mais recente de como os Estados Unidos acabaram virando a referência mundial, por exemplo, em termos de moeda e dominância econômica. Quando a gente pega ali Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, um pouco antes da Primeira Guerra acontecer, os países ainda tinham um pedaço das suas moedas lastreadas em ouro. Então, era meio que uma mentira, mas todo mundo acreditava. Você chegava num país, ele tinha sua moeda e aquilo estava lastreado em ouro. E todo mundo acreditava naquele show que acontecia. Era meio uma coisa que funcionava. Os Estados Unidos também. Com a Primeira Guerra Mundial, crise de 29 e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa teve que gastar muito. Então, Alemanha, Inglaterra, França, eles não conseguiam mais lastrear a moeda em ouro. Começaram a imprimir dinheiro.
E aquilo foi perdendo o controle, gerando inflação, ninguém mais confiava. Quer dizer, se eu fosse comprar de você, eu ia aceitar a sua moeda? Não, porque você poderia imprimir moeda pra cacete, me dar, ela não ia valer nada. Começou a ter uma desconfiança de um país com o outro e era necessário estabelecer um novo formato de economia que não fosse aquele, porque os países não estavam conseguindo se desenvolver. Então, aquele cenário estava funcionando, mas seria impossível de continuar. Em 44, fizeram uma conferência, depois a turma pode pesquisar, vale a pena, Bretton Woods, e foi decidido que os Estados Unidos teriam um papel de guardar ouro suficiente para lastrear o dólar, e em troca disso, você é os Estados Unidos, você vai cuidar da sua moeda, vai ter ouro, vai cuidar bonitinho do dólar. Em troca disso, nós, os outros países, vamos utilizar o dólar como moeda, confiando que você está guardando o ouro. Olha lá, deixa lá no Fornox, deixa lá em qualquer lugar, você tem que deixar o ouro lá. E aí a gente vai utilizar como forma de trocar e vai balizar e ter como referência de preços internacionais o dólar. Tanto que até hoje você vai fazer uma compra de petróleo, de café, de soja, é cotado em quê? Não é cotado em ouro, não é cotado em cripto, não é cotado em yuan, em euro. Até, você pode até achar um pouco de algumas referências em euro, mas a cotação mesmo é em quê? É em dólar. A questão da queda da hegemonia, na minha opinião, tem muito menos a ver com se tá bom ou não para a gente usar, mas com o surgimento de outros países que estão tentando tomar o lugar dos Estados Unidos. A questão é se você vai confiar, não vai confiar. Então, para responder a sua pergunta, como começou a hegemonia americana, foi no final da Segunda Guerra, como uma forma de reorganizar o comércio mundial, e realmente ficou muito bom para os Estados Unidos. Todo mundo fala que foi bom só para os Estados Unidos, mas não é bem assim, porque o mundo se desenvolveu muito, milhões de pessoas saíram da pobreza, o comércio aconteceu, uma série de vantagens para todo mundo. Óbvio que ficou melhor para a banca, mas também ficou bom para todo mundo. Agora, Charles, você deu uma ênfase grande na questão monetária, né? Então, saiu do padrão ouro, aí foi para um padrão ouro-dólar, depois virou um padrão dólar. A gente já está aí andando década de 70, década de 80. De lá para cá surge, né, ele fala dos contestadores, né? Então surge o euro, né, como uma moeda de um bloco bem grande, e a moeda chinesa, né? Então, acho que assim, além da questão monetária, de estabilidade e tal, tem uma questão do poder da economia que está por trás dessa moeda, né? Então, não sei quando você fala, olha, não acredito na perda de hegemonia dos Estados Unidos, tem um pouco a ver com relação ao tamanho, pujança, dinamismo da economia americana? Tem. É óbvio que é importante a gente colocar que nesse período os Estados Unidos também teve uma dominância militar muito grande, então acontece um problema, deixa eu mandar aqui 2 porta-aviões para a região. Isso faz muita diferença, apesar das pessoas não perceberem, né? A grande questão é que de uns anos para cá, a China cresceu muito, financiada também em parte pelos americanos, porque a China virou uma grande fábrica do mundo, e é muito importante que a gente fale do Japão também aqui. No passado, a minha geração ouviu muito falar do Japão, senão eu vou falando e a gente esquece desse ponto. Mas agora, atualmente, outros países estão se levantando, o movimento começou no início dos anos 2000, e tentando tirar essa hegemonia. Só que, na minha opinião, eles utilizam a fala de que o problema é a moeda americana, é o capitalismo, mas não é isso, é que eles querem ter essa dominância. Então, quando a China fala, olha, vamos substituir o dólar aqui, de repente por uma cesta de moedas, ou eu posso me sacrificar e vocês podem usar até a minha moeda. Não tem um bem maior. Não tem um bem maior. Isso aí é óbvio que eles querem também ter essa hegemonia que vem sendo americana. E um dos grandes trunfos dos Estados Unidos atualmente é justamente isso. Todo mundo quer ir para lá trabalhar, mão de obra, né? Enfim. E aí, quando a gente fala em tentar barrar a imigração, a gente fala em desacelerar um pouco isso, né? Diminuir um pouco esse ritmo. Qual que é a sua visão dessa medida? Bom, eu sou totalmente favorável às migrações no mundo, tá? Elas sempre foram saudáveis. O problema é a qualidade do imigrante que você atrai.
Por exemplo, a maior parte dos brasileiros que vão aos Estados Unidos, a gente vê até os ilegais, você vê que o cara tá indo trabalhar. Ele tá indo porque ele fala, pô, eu vou fazer minha vida lá. Eu vou começar minha vida, vou trabalhar, quero ganhar dinheiro. Não é esse o problema da imigração. O problema da imigração é como os imigrantes ilegais, por exemplo, que é aquele projeto do Elon Musk, o Dodge, né? Ele tá mostrando que os lugares estavam gastando valores absurdos. Hoje eu tava vendo que em 4 anos a cidade de Nova York gastou 6,9 bilhões de dólares com imigração ilegal. Botando em bons hotéis, pagando transporte, pagando saúde. Então o que eu acho que está acontecendo nos Estados Unidos é um retorno ao imigrante trabalhador. Ah, então você acha que o cara quer ser explorado? Eu não vou discutir isso. Ele está indo por vontade própria. Eu não vou discutir isso. O cara que tá indo pra lá trabalhar porque quer fazer a vida, ele tá indo por vontade própria. E se você começa a receber imigrantes e ter um custo enorme, aquela questão que eu falei que é importante de ter imigrantes e ter dinheiro começa a não fazer sentido. Porque você quer o imigrante para que ele ajude a força de trabalho, não para que ele dê uma despesa. Porra, não faz sentido. Mas você acha que eles vão conseguir ter esse filtro de uma forma efetiva, né? Uma das questões que você coloca é exatamente oferta de trabalho, né? Nessa discussão, assim, por que os Estados Unidos conseguiu sair tão melhor da pandemia do que outros países? Alguns apontam para o papel dos imigrantes na força de trabalho americana como uma peça aí nesse quebra-cabeça. Você acha que do jeito que as coisas estão indo, vai ser possível separar o joio do trigo, como você está dizendo? Eu acho que é difícil, mas não é impossível. Realmente, é o que você falou. Um país precisa de mão de obra, de força de trabalho, principalmente de jovens. E eles conseguem ter esse tipo de mão de obra. Porque se você não tem mão de obra, o que começa a acontecer? Não dá para abrir negócio. Você vai abrir um negócio, quem eu vou contratar? Não tem. Aí qual é o próximo passo? A inflação sobe, porque os salários sobem muito. É que se os salários sobem muito, os produtos também vão subir. Então, na média, as pessoas não conseguem comprar as coisas. Então, o problema não é que o salário vai subir e a pessoa vai se dar bem. É que o salário sobe e ela se dá mal. É isso que acontece. Então, esse é o grande problema da inflação. Inflação você não segura, não dá pra brincar com inflação. Vamos falar de BRICS, então, antes de entrar em Bitcoin, porque acho que a gente vai mudar um pouquinho de assunto, né? Então, como é que fica, assim, né? Essas outras tentativas de mexer aí, né, nesse quebra-cabeça da hegemonia? Bom, essa questão dos BRICS não surgiu para ser um bloco de contraponto aos Estados Unidos. Ela surgiu como uma discussão no início dos anos 2000, foi um economista do Goldman Sachs que criou o BRIC, que era uma teoria, era uma notícia, como se fosse um estudo de que alguns países, nos próximos anos, ali do início dos anos 2000 para frente, seriam mais relevantes no planeta e iriam aparecer economicamente, alguns países emergentes. E aí surgiu o BRIC, que era Brasil, Rússia, Índia e China. E isso foi se desenvolvendo. Os países começaram a se falar, olha, estão falando aqui da gente, tá? Ah, legal, vamos conversar. Fizeram uma conferência, depois, em 2009 ou 2010, foi incluído a África do Sul, para quem não sabe, é o S dos BRICS, que é South Africa, que aliás está numa crise absurda, 60% de desemprego dos jovens, sem jovem trabalhando você não vai desenvolver o país. Mas então ali em 2009 e 2010 entrou a África do Sul. Esses países começaram a se falar mais. Tem grandes inimigos ocultos ou não dos Estados Unidos, que é Rússia e China, e eles começaram a levantar essa bola de que, e se a gente parasse de usar o dólar e começasse a usar ou criar uma própria moeda? É uma forma de enfraquecer os Estados Unidos. Tiveram essas discussões quando teve a invasão da Rússia à Ucrânia. Os americanos cortaram a conexão, na verdade o mundo, né? O mundo livre, a Europa também, a conexão da Rússia com o sistema SWIFT, que para quem não sabe é o grande sistema que liga os bancos, o funcionamento. Então a Rússia ficou sem conexão com o sistema mundial bancário. Ela teve mais interesse ainda tanto em usar Bitcoin quanto usar outras moedas, porque ela precisava negociar, e essa discussão aumentou. O Brasil, quando o Lula foi eleito, acabou sendo mais um país tentando contrapor os Estados Unidos. Então agora você tem ali Rússia,
Rússia, China e Brasil e África do Sul muito fortes contra os Estados Unidos, então é um interesse maior ainda. E agora, recentemente, nós vemos mais alguns países entrando nos BRICS, então agora os BRICS eles estão estendidos e tem mais inimigos ainda dos Estados Unidos, tem amigos ainda, mas tem inimigos. Você teve Egito, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Etiópia. Irã, um grande inimigo dos americanos, Arábia Saudita nem tanto, porque sempre foi aliado na questão do petróleo, e até acaba sendo um amigo que dialoga com Israel, a Arábia Saudita ainda. Quer dizer, você tem hoje grandes inimigos dos Estados Unidos tentando bolar uma forma de acabar com a hegemonia. E não coincidentemente, todo esse grupo que você citou, que tem uma relação forte com a Rússia, de um jeito ou de outro, ou que estão próximos da Rússia, também passaram a comprar muito mais ouro, né? Sim. E aí a gente começa a entrar nessa outra conversa, né? Até então a gente estava falando de moedas ligadas a países, mas muitos desses países estão comprando ouro, fazendo reservas que não são em dólar, mas também não são em outras moedas. E aí a gente entra também no ouro digital, né? O Bitcoin. Você acha que tem alguma possibilidade do dólar, da hegemonia do dólar ser substituída ou pelo ouro de novo, de alguma maneira, ou pelo Bitcoin, que seria essa tese, né, do ouro digital, escassez, etc? Tá, primeiro de tudo, essa questão do ouro é importante. O ouro tá batendo recorde atrás de recorde, subiu muito nos últimos anos, o que seria um contrassenso, porque o juro tá elevado. O ouro, normalmente, ele se valoriza quando o juro tá baixo, não quando o juro tá elevado. Não faz sentido você comprar ouro que vai ficar ali parado, não te rende nada, se o juro tá elevado. Quer dizer, pô, eu consigo investir hoje nos Estados Unidos, em títulos do governo ou títulos de boas empresas, ganhando 6% em dólar. Caralho, qual o sentido de eu comprar ouro que eu não ganho nada? Então, no momento, era pro ouro estar em queda. E Será que não tem uma percepção de incerteza? É exatamente isso. Mas, com essa história toda do que vai acontecer no mundo, quando a briga começa a acontecer, e o dinheiro passa a não valer tanto, ou as pessoas desconfiam, opa, acho que os Estados Unidos estão imprimindo muito dinheiro. Quanto vale, então, o dinheiro que está circulando? Não sei. Então, eu preciso de algo que tenha um valor real. Mas, na minha cabeça, parte dessa paz que o Trump está querendo fazer na guerra da Ucrânia também é porque é melhor você deixar a Rússia com a China ou você tentar trazer ela para o Ocidente de alguma forma? Porque o Putin tá ali hoje, quem vai estar amanhã? É difícil você falar. Então, você quer que ele esteja de um lado ou do outro? A Índia, você quer que esteja mais próxima da China ou da gente? O Oriente Médio, abandona o Oriente Médio agora? Ou você tenta trazer de volta o Oriente Médio, Arábia Saudita, Israel, Egito? E a Europa nessa história? A gente já vamos voltar na cryptocurrency aqui, mas e a... a gente tem que falar do Bitcoin. Mas e a Europa? Vamos falar, você trazer a Rússia para o Ocidente, mas entre a Rússia e os Estados Unidos tem a Europa, né? Tem a Europa, que durante muitos anos ignorou a questão dos armamentos, da própria segurança. Então os europeus falaram, deixa a segurança com os americanos, pô, os caras têm porta-avião, estão gastando 1 trilhão por ano em exército aqui, vamos investir na população, vamos gastar dinheiro, vamos trazer imigrante pra cacete, ficar bancando os caras aqui sem trabalhar, sem fazer nada, que é um grande problema da Europa. E eles não entenderam que você tem que investir na sua segurança, burocracia e impostos acaba com qualquer lugar. Receber pessoas para ter um custo e não para gerarem trabalho e receita é um tiro no pé. E acabar com energia e depender dos outros em termos de energia também é uma loucura. Em 2018, teve uma conferência e o Trump falou para a Alemanha, vocês estão muito dependentes da energia russa. Todo mundo ficou rindo. Veio a guerra, o que aconteceu? Os preços dispararam. Na Alemanha, a energia está muito mais cara, você perde a competitividade. Então, hoje a Europa é um continente com uma série de problemas e, para piorar, vem um maior. O receio de que a Rússia possa continuar invadindo alguns países e eles não têm muito como se defender. Mas tem países na Europa que têm armas nucleares, tipo a França, a Inglaterra, e outros países, que nem a Alemanha, a Holanda, tem outros países que têm armas nucleares, 2 americanos lá, que eles não têm, mas têm. Então não vão invadir o país que tem uma arma americana. Mas a Europa tem um medo muito grande de uma invasão russa, mas na minha opinião, a Rússia é um problema, mas é um problema muito menor do que o que a própria União Europeia faz internamente.
como a Angela Merkel, que fechou uma porrada de usina nuclear, e agora você depende do gás russo. Quer dizer, olha que loucura. Os europeus, direto ou indiretamente, durante os anos da guerra com a Rússia, continuaram comprando energia russa. Então, de um lado, eles ficavam mandando dinheiro para a Ucrânia, ó, se defende aí. E do outro, pô, Rússia, manda aí o gás, toma o dinheiro. É uma loucura isso. É uma loucura. É como se vocês dois ficassem brigando, aí eu te defendo, mas ao mesmo tempo eu tô te dando bilhões de dólares todos os meses. Não faz nenhum sentido. Então concordamos aqui que Estados Unidos é um ambiente mais favorável aos negócios, né, em comparação com outros ambientes, mas em comparação com o descentralizado, né, o Bitcoin, as finanças descentralizadas no geral, tem potencial de acelerar essa perda de hegemonia do dólar? Eu acho que tem potencial, porque, por exemplo, se os americanos vão fazer uma reserva estratégica de Bitcoin, outros países podem fazer. Legal. Mas se todo mundo começar a fazer, você não precisa do dólar. Então os americanos têm que tomar cuidado para não incentivar algo que vá destruir a própria economia. Mas eu não acho que a hegemonia americana esteja vinculada só à questão da utilização do dólar. É óbvio que isso ajuda demais. Mas todos os outros componentes que eu disse, de uma vida um pouco melhor, do empreendedorismo, de atração de talentos, tudo isso eu também acho que faz uma diferença absurda. Não é possível que as pessoas não achem isso. Que um lugar, e aí tanto faz se for os Estados Unidos, ou El Salvador, ou o Brasil, um lugar que atrai talentos e dinheiro, não tem uma chance maior de dar certo do que outros países que não atraem talento e dinheiro? É só o dólar em si? Eu acho que não. Ajuda muito, ajuda. Mas não é só isso. Não é só isso. Então eu acho que o Bitcoin, no momento, ele está sendo muito discutido. Já foi uma coisa muito marginalizada. Quando eu comecei a investir no Bitcoin em 2016, 2017, todo mundo que investiu ia nas convenções, a galera se encontrava. Todo mundo tinha medo de comprar cripto, porque às vezes você fazia um DOC, na época era DOC, para tua conta do banco, Itaú, Banco do Brasil, qualquer banco, e o banco fechava a sua conta. Então, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, os bancões, eles fechavam as contas. Eles falavam, não, você está movimentando aqui para corretora de cripto. As contas das corretoras de cripto, pesquise aí. 2016, 17, até 18, 19... As corretoras não conseguiam conta em banco comum, porque os caras fechavam. Hoje, você entra no aplicativo dos bancos, cara, compre Bitcoin, BlackRock com mega ETF. Então, você saiu de algo marginalizado para algo cool. E caso os bilionários do mundo ou milionários queiram comprar Bitcoin, não tem para todo mundo. Então, quando você pega lá o número de milionários do mundo, milionários dos Estados Unidos, se cada um quiser um Bitcoin disponível, já não tem. Quer dizer, é um negócio que toda hora que causa uma procura grande, ele dá essas estilingadas, né? E os países estão perdendo essa censura, vamos dizer assim, do Bitcoin. A gente até já começou a falar um pouquinho sobre isso, né? Investimentos, então, né? A gente falou muito de muitos cenários. E aí, assim, a pergunta era se, na sua visão, faz sentido se proteger da possibilidade da perda de hegemonia do dólar nos investimentos, mas eu acho que a gente pode falar de cenário de maneira geral, né? Então, toda essa situação geopolítica, muitos países correndo para ouro, muitas pessoas também correndo para ouro para se proteger. Você falou da disparada do ouro. É o momento de se proteger? Como está a sua carteira de investimentos agora? Baita questão. Eu acho que o momento de se proteger é sempre. E eu não gosto de ter uma classe de ativo. Eu tenho vários amigos assim. Eu ando em bolhas e eu gosto, me divirto, converso com a galera. Tem a bolha de cripto. O cara só vai ter cripto. Porque o sistema vai acabar, o mercado vai acabar, o mundo vai acabar, e aí só vai sobrar cripto. Tem a turma do ETF agora. Tem uma turma bizarra de ETF, que você tem que investir só em ETF. Quem não investe em ETF é tipo, cara, não sabe nada. Eu acho o seguinte, cara, depende do teu perfil. Não dá pra você pegar um jovem de 19 anos de idade e querer que ele invista como um cara de quase 50, que é a minha realidade, ou uma pessoa de 80 anos. Então depende muito de
para que você quer, o que você pensa, que nível de conhecimento você tem. Então, ETFs são excepcionais para quem quer começar a investir. É fácil de investir. Você pode abre a conta na Nomad, no dia... Ótima ideia. no dia você consegue comprar lá 5 ETFs, investir na Bolsa Americana, investir no ouro, investir no Bitcoin. Pô, você já está diversificando. Agora, eu gosto também de fundos imobiliários, que tem também na Nomad, os REITs lá. Você pode investir em fundo imobiliário americano. Você pode investir em fundo imobiliário que investe só fora dos Estados Unidos. Você tem lá. Você pode investir em fundo de fundo imobiliário, em ETF de fundo imobiliário. O cara que só é viciado em ETF. Não, só investe em ETF. Tá bom, você tem fundo imobiliário, você tem ETF de fundo imobiliário americano. Então, a beleza hoje é que cada pessoa tem que investir de uma forma, infelizmente. Queria eu te dar uma fórmula do sucesso, mas também não é nada muito complexo de investir. Você consegue hoje investir em vários tipos de ativos, e aí você vai montando a tua carteirinha, aprendendo. Acho que a beleza é essa, principalmente porque... Vamos pegar Brasil há 15 anos. Se você entrasse numa agência bancária e dissesse, eu tenho aqui R$1.000, quero diversificar a minha carteira e investir no exterior. O gerente ia chamar o segurança e falar, tira esse cara daqui. Tira esse cara daqui. Esse R$1.000, isso não é nada. Sai daqui, cara. Como funciona hoje? Tenho R$1.000. Porra. Cara, R$1.000, você monta uma carteirinha com fundo imobiliário, com ações, com ETFs, com cripto, com ouro. Já recebe dividendo no mês seguinte, já se expõe ao dólar, já tem dinheiro no exterior. Ou seja, nos últimos 10 anos, e aí a Nomad ajudou nesse processo a gente pode falar de diversificação, de democratização dos investimentos. Nos últimos 10 anos, principalmente os últimos 5, cara, na palma da sua mão você resolve a sua vida de investidor. Não era assim, não pensem que era assim. Não era assim. Nós três aqui estamos com essa missão, né, de levar a educação financeira para todo mundo, né? É interessante, a gente estar falando de proteção, e uma das coisas que a gente encontra direto não é só uma questão, até pouco tempo, né? Não é só uma questão de ter muito recurso, é de achar também que investir no exterior é arriscado, né? Então, algumas instituições até falam assim, se você tem um perfil conservador ou moderado, não invista no exterior. E é o contrário, né? Exatamente o contrário, né? Quer dizer, é um dos canais mais interessantes e potentes de proteção do patrimônio, né? E é o contrário, porque quando você pega... Não dá pra gente achar ou só acreditar, do tipo... Eu acredito, tá? Que no Brasil nós não teremos nos próximos 5 anos um confisco de novo, igual eu vi. Eu vi no mercado. Não é que, eu li, não. Eu vi a destruição das famílias, meus amigos, teve gente que tirou vida, na época pai. Eu era muito novo, né, mas os pais dos meus amigos. Eu vi a crise que a gente venceu ali em 1 ou 2 anos, que depois quase ninguém recuperou o valor do dinheiro. Então assim, eu acredito e acho que nós não teremos. Mas aí, meu irmão, eu acreditar, achar e daqui a pouco confiscar e eu ficar, putz, eu deveria ter achado e acreditado em outra coisa. O que aconteceu na Argentina antes do Milei, nos últimos anos? Teve uma época lá que o governo confiscou, teve o Curralito, mas nós tivemos alguns governos que não confiscaram. Só que eles disseram o seguinte, o dinheiro é seu, você pode mexer, você pode comprar dólar à vontade, limitado a $200. E a inflação comendo solto. Então, de repente, você tinha dinheiro no banco, o governo não confiscou o seu dinheiro, mas ele te proibiu de trocar por dólar. E a inflação disparou. Ou seja, o seu dinheiro virou pó e você olhando ali, desesperado. Eu vi relatos na Argentina, eu viajei para cobrir os 2 turnos da eleição na Argentina, da última eleição. A galera falando que durante muito tempo, as pessoas ficavam comprando coisas sem precisar. Porque era melhor você comprar uma geladeira só para trocar a tua geladeira do que ver o teu dinheiro valer nada. Do que valer nada. E você não conseguia trocar. Então, o que é melhor? Você começar a investir, aprender a investir no exterior e diversificar antes de dar o problema ou esperar o problema e depois você não vai ter como resolver? Então você acha que vai ter um problema? Não.
Mas eu não posso achar, cara. Porque se der a merda, depois a gente vai se reunir e ficar bebendo. Putz, se a gente tivesse diversificado, tivesse um pouco no exterior. Então, na dúvida, não é melhor diversificar e tirar um pouco o risco daqui? Na dúvida, o que fazer? Cara, se protege, monta uma carteirinha que se amanhã o dinheiro for confiscado, e eu não acho que será confiscado, você vai falar, putz, ainda bem que eu me protegi. Infelizmente, a gente tem que encerrar o episódio, mas já deixo o convite para você voltar, porque foi muito boa a conversa. E para quem quiser continuar essa conversa com você, como as pessoas te encontram? Só procurar Economista Sincero ou Charles Vicks. Eu tô em todas as redes, até no Orkut, vocês vão me achar, Orkut, IRC, tudo isso. E eu também tenho um livro best-seller, tá aqui, ó, 18 princípios para você evoluir, tá aparecendo na tela aí. Então aproveita, acabou o episódio, meu amigo, vai comprar lá o meu livro, você vai gostar muito. Eu trouxe um para cada um, tá aqui de presente para vocês. Muito obrigado mesmo, quero voltar muito também aqui. A gente está aqui com o Alexandre Winkler, fundador do canal Fonte da Fortuna, que tem bastante experiência em mercado financeiro, tem essa missão nobre, assim como nós, de trazer mais educação financeira para o brasileiro, mais de 920 mil inscritos no YouTube, então ele vai dividir um pouco dessa experiência dele conosco. A gente já pincelou um pouco sobre mercado de uma forma mais macro e a gente vai entrar aqui um pouco mais nas oportunidades de investimentos para agora, nesse cenário que a gente já conversou com o nosso primeiro convidado desse episódio. Ao meu lado está Danilo Gliori, economista-chefe da Nomad, que eu vou chamar para fazer aí a primeira pergunta para o nosso convidado. Olá, Danilo. Olá, Paula. Olá, Alexandre. Muito obrigado aí por ter aceito. Legal ter você aqui com a gente. O Alexandre é um dos grandes parceiros, né, da Nomad. E acho que não tem muito jeito, né? Vamos começar com a tradicional pergunta de conta um pouco para a gente aí quem é você, né? Como é que você chegou até o momento de abrir o canal e ter todo esse sucesso. Bom, obrigado pela oportunidade, obrigado pela apresentação aqui. É o seguinte, eu sempre gostei de investimentos, mas por circunstâncias da vida acabei optando por estudar direito na faculdade. Na época eu não sabia muito o que eu queria fazer da vida e todo mundo que não sabe muito bem o que vai fazer acaba caindo no direito, né? Direito ou administração são aqueles dois cursos que as pessoas acabam caindo ali meio perdido na vida. E comecei a fazer o curso, concluí o curso, mas desde o começo da faculdade eu já percebia que não era aquilo que eu queria para minha vida de fato. Só que eu precisava trabalhar, ganhar dinheiro, então prestei um concurso público quando eu estava ainda no 5º ano da faculdade, no último ano, e fui aprovado para trabalhar em um tribunal em Brasília, né, como servidor concursado. Me mudei então de São Paulo, sou daqui, me mudei para Brasília, trabalhei lá durante 2 anos, confirmei que eu não queria trabalhar com direito e nem ser servidor público. Mas como eu não sabia também o que eu queria fazer e o salário era bom, né, uma boa remuneração, estabilidade, todas aquelas vantagens do serviço público que muita gente procura, né, e com certa razão, porque te dá uma tranquilidade muito grande, mas acabei então prestando outros concursos, fui aprovado num outro concurso público aqui de um tribunal de São Paulo, do Tribunal Regional do Trabalho. E então voltei aqui para São Paulo e trabalhei nesse tribunal durante mais 12 anos. Mas como eu não queria isso de fato para minha vida e gostava dos investimentos, em 2017 eu resolvi parar de prestar outros concursos públicos, porque até então eu estava prestando concurso para ser juiz, promotor, para ganhar mais, é claro, e aí me percebi que não ia ser feliz, mesmo que eu passasse, fosse aprovado para um desses cargos, eu não seria feliz fazendo isso, ia ganhar mais, é claro, ter um ótimo salário, estabilidade, férias, todas aquelas vantagens, mas não seria feliz. Então eu comecei um blog escrito de educação financeira em 2017, com esse mesmo nome de hoje, Fonte da Fortuna. E aí começou a dar certo, eu gostava daquilo, ficava trabalhando nas minhas horas vagas, final de semana, às vezes madrugada ali, escrevendo os artigos, postando sempre. E em 2017 mesmo eu comecei o Instagram e 2018 o canal no YouTube.
comecei ali do nada, gravando com meu celular mesmo, sem iluminação, do jeito que dava, sem microfone, assim, se alguém tiver curiosidade de olhar os meus primeiros vídeos do canal, vai ver que eram, assim, terríveis, sofríveis mesmo, mas aos poucos foi melhorando, as coisas foram acontecendo, e o canal foi crescendo um pouquinho, lentamente. 2020 veio a pandemia, e aí com a pandemia aconteceram duas coisas que foram uma grande virada de chave na minha vida, no meu negócio. A primeira delas é que lá no tribunal a gente passou a trabalhar home office, e estando em casa o dia todo, eu consegui me organizar muito melhor. Então, trabalhava ali, fazia tudo o que eu tinha que fazer do tribunal, e depois eu tava com meu tempo para gravar os meus vídeos. Então, consegui produzir mais conteúdo, e o outro fator é que todo mundo estava em casa por conta da pandemia. Então, o consumo de vídeos online, de YouTube, cresceu muito. E cresceu mais ainda o do segmento de educação financeira, porque imagina, com a pandemia muita gente perdeu o emprego, muita gente tava com problemas financeiros porque não tinha mais cliente, o negócio estava fechado. Enfim, foi um período muito difícil, né, pro Brasil, pro mundo todo. Muita gente sofreu com isso e as pessoas começaram a buscar mais informação sobre educação financeira, sobre investimentos, sobre como colocar aquele dinheiro que ela tinha para trabalhar por ela. E isso ajudou o meu canal a crescer, assim como todos os canais desse ecossistema de finanças pessoais. E com isso, o canal cresceu bastante no ano de 2020, continuou crescendo em 2021, 2022, e aí a gente teve sempre um crescimento bem interessante. Hoje a gente já está chegando aí quase 1 milhão de inscritos. E então esse foi assim um resuminho da minha história, né? Com o crescimento do canal, eu comecei a fazer parcerias, inclusive com a Nômade, foi a nossa primeira parceria oficial. E também lancei um curso, o curso Liberdade Financeira, em que eu ensino as pessoas a investirem. E fui diversificando, né, as atividades da minha empresa, do meu negócio, mas tudo foi muito fundado e veio justamente do crescimento do canal, do crescimento do YouTube. Mesmo de eu devolver para Paula aqui, fala um pouquinho mais sobre o canal, assim, qual que é o foco, qual que é a abordagem, investimentos em geral, tem alguma especialidade? Bom, no Fonte da Fortuna eu falo sobre tudo, todos os tipos de investimentos aqui no Brasil, renda fixa, desde CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto. Também falo sobre renda variável no Brasil, principalmente ações e fundos imobiliários. Falo bastante também desde o início, desde a época do blog escrito, eu já falava sobre investimentos no exterior. Só que em 2017 era muito mais difícil fazer investimentos no exterior, né? Era um mercado ainda muito fechado para nós brasileiros. Então, naquela época, quando eu falava em investir em dólar, eu me referia mais a pegar o seu dinheiro, colocar aqui num fundo de investimento no Brasil referenciado em dólar, e a ideia era basicamente essa, porque era muito difícil mandar dinheiro para o exterior, muito mais ainda investir na bolsa americana ou investir em renda fixa americana. Enfim, mas desde o início eu já falava da importância da diversificação, de você ter uma parte do seu patrimônio atrelado ao dólar. Hoje isso já virou quase que um senso comum, pelo menos para quem, né, está ali no ramo da educação financeira, para quem acompanha canais, né, desse segmento, já sabe disso, mas na época ninguém falava sobre dolarização de patrimônio. Então, desde o início eu já fui falando bastante disso, e aí veio, né, a Nômade, que lançou a conta em novembro, dezembro de 2020, e na época meu canal era bem pequeno. E a Nômade me procurou, falou, vamos fazer uma parceria aqui, a gente tá criando essa conta em dólar para brasileiros. E eu falei, caramba, muito legal, porque é algo que eu sempre preguei aqui no canal, da importância, e até então a gente quase não tinha opções no Brasil de contas em dólar para brasileiros. E aí a gente começou essa parceria que vem até hoje, né? Já são mais de 4 anos de parceria. Então eu sempre dei muita atenção para essa parte de investimentos no exterior. Como você bem mencionou, o acesso era muito mais difícil há pouco tempo atrás, né? E a gente está num momento aí
com algumas rupturas, né? A gente comentou no nosso primeiro bloco sobre tensões comerciais, a China tentando mais protagonismo, né? Enfim, todo esse cenário global um pouco mais conturbado que pode assustar um pouco quem está começando a investir no exterior e já chega com esse receio, né? Muita gente já tinha medo de investir em dólar, a gente está trabalhando para esse medo sumir, mas isso vai afetar muito provavelmente os mercados. E aí a minha pergunta é, na sua visão, como que isso vai afetar os mercados, né? Quem que pode ser beneficiado, quem que pode ser prejudicado? A gente está num momento um pouco nebuloso, diria assim, do comércio internacional, da economia do mundo todo, dos Estados Unidos, da China, da Europa, nossa economia aqui no Brasil. Então, a eleição do Trump, num primeiro momento, trouxe um grande otimismo para os mercados, mas num momento logo em sequência em que o Trump começou a anunciar essa guerra comercial, essa guerra tarifária, né, taxação muito pesada sobre inúmeros países do mundo, especialmente a China, Canadá e México, que são os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, o mercado azedou, começou a ficar com medo, falando, poxa, calma aí, agora, o que vai acontecer? E, consequentemente, a bolsa caiu bastante, né, uma queda aí de uns 7%, 8% do início do ano para cá, no último mês, e isso realmente está assustando bastante os investidores mais iniciantes. Só que a gente tem que lembrar que o Trump, ele é um grande negociador e ele é uma pessoa muito experiente, né? Já foi, inclusive, presidente dos Estados Unidos e também promoveu um pouco dessa guerra comercial no seu primeiro mandato. Então, não é algo novo. Só que, claro que agora ele está com uma intensidade maior, isso que está assustando muita gente, inclusive americanos, né? Até mesmo figuras do Partido Republicano. Algumas pessoas estão um pouco assustadas, mas espera aí, para onde que isso vai nos levar? Será que isso realmente vai fazer com que a economia americana cresça? No primeiro momento, o próprio Trump já disse que a economia pode sofrer um pouquinho, com uma inflação mais alta, empresas americanas com mais dificuldade na importação dos seus insumos, das suas matérias-primas, elevação dos preços dos produtos que são vendidos nos Estados Unidos. Isso pode causar uma desaceleração econômica no primeiro momento. Mas, a meu ver, o Trump está pensando no longo prazo. Ele não está pensando apenas no agora. E ele não está muito preocupado com reeleição, porque ele não pode ser reeleito. Então, a meu ver, ele está tentando construir uma base mais sólida para a economia dos Estados Unidos para que, nos próximos anos, os Estados Unidos consigam um crescimento ainda maior, consigam maior taxas de emprego, enfim, um crescimento sustentável para a economia americana. E aí, até só para entrar um pouquinho mais nesse mesmo tema, algum setor que você destaca, empresas que são mais ligadas à economia doméstica nos Estados Unidos, setor industrial, enfim? Sim. Eu acho que nesse primeiro momento, justamente empresas de varejo nos Estados Unidos podem sofrer mais, empresas do segmento de manufatura, enfim, produção de veículos, por exemplo, indústria como um todo, podem sofrer mais justamente por conta dessa guerra comercial. Vai ficar mais caro para importar os insumos necessários para produzir esses bens. Então, eu não apostaria nesses segmentos agora numa visão de mais curto prazo. Apostaria mais no segmento de tecnologia, que é algo que a gente sempre precisou, sempre cresceu e vai crescer muito mais nos próximos anos com inteligência artificial. Acredito que é o segmento que tem o maior potencial, ainda já cresceu muito, mas ainda tem muito potencial de crescimento, inclusive num prazo mais curto. Então, assim, eu teria um pouco mais de cautela, como todo o mercado está tendo nesse primeiro momento, para a gente ter mais clareza do que vai acontecer com a economia dos Estados Unidos e do mundo, depois, né, desse tarifaço do Trump. Mas eu acho que o setor de tecnologia, ele vai continuar crescendo independentemente disso, tanto nos Estados Unidos como em outros países, como a China, que também é muito forte na tecnologia, em inteligência artificial. Então, é um segmento que eu ainda colocaria as minhas fichas.
Ainda sobre os Estados Unidos, Danilo estava mencionando os juros altos, você falou um pouco da dívida pública, e os juros estavam em uma trajetória de cortes, mas ela foi pausada e ainda sem grandes certezas de quando ela vai voltar, né? E aí a minha pergunta é sobre renda fixa. Renda fixa americana ainda tem oportunidades na sua visão? Como se posicionar ali dentro? Sim, a renda fixa americana, ela é muito importante para proteção patrimonial. Então, nós brasileiros, né, por que não pegar uma parte do nosso patrimônio e colocar na renda fixa americana? Primeiro, como uma diversificação geográfica, você está tirando seu dinheiro do Brasil, que é um país muito mais incerto economicamente, socialmente, politicamente, e colocando no país que é certamente o mais seguro do mundo em termos econômicos e políticos, o mais estável. Além disso, você tira uma parte do seu patrimônio do real, que é uma moeda fraca, e coloca no dólar, que é a moeda mais forte do mundo. Só que quando você faz esse movimento de tirar o seu dinheiro do Brasil e colocar nos Estados Unidos, você não vai simplesmente deixar o seu dinheiro parado lá, não vai fazer o câmbio real-dólar e deixar esse dólar parado. Você precisa investir em alguma coisa. E aí entra a renda fixa norte-americana. Claro, os juros nos Estados Unidos são muito menores do que os do Brasil, né, historicamente falando. Hoje mesmo, atualmente, os Estados Unidos está com a taxa de juros de 4,25% a 4,5%, enquanto que a nossa está a 13,25%, vai subir semana que vem na próxima reunião do Copom para 14,25% provavelmente, vai terminar o ano, ao que tudo indica, na casa dos 15%. Então, sim, nossa renda fixa aqui rende mais. Só que nos Estados Unidos você tem essa proteção. Então, você está tirando o seu dinheiro do Brasil, está colocando em dólar e está investindo numa taxa de juros mais baixa, é verdade, mas em dólar com toda essa segurança, essa proteção. Então, os investimentos de renda fixa nos Estados Unidos, a meu ver, são muito importantes por conta disso, né? E é muito simples hoje em dia a gente fazer investimentos de renda fixa nos Estados Unidos. Dá para começar com apenas $1 por meio de ETFs de títulos públicos americanos, por exemplo. Então, a gente tem ETFs de títulos públicos americanos pós-fixados, que são semelhantes ao nosso Tesouro Selic. Se você investe, por exemplo, no TFLO, você está investindo em títulos públicos americanos, que são as Floating Rate Notes, muito semelhantes ao nosso Tesouro Selic aqui do Brasil. Então, é um título pós-fixado que vai acompanhando a taxa de juros. Se a taxa de juros americana sobe, a rentabilidade do seu investimento aumenta, se ela cai, ela diminui. Então considero renda fixa essencial para os brasileiros ter uma parte do seu patrimônio lá na renda fixa americana, até como uma espécie de reserva de emergência em dólar, digamos assim. Daqui uns anos quero viajar, quero ir para o exterior. Você tem aquele dinheiro lá que está rendendo, não está parado, e no momento que você quiser, você resgata, coloca na sua conta bancária e gasta numa viagem internacional, numa compra internacional. Então, é bem interessante a renda fixa dos Estados Unidos nesse sentido. Legal. E outras geografias, Alexandre? Assim, a gente sabe que via o mercado americano você consegue explorar, né, mercado de capitais em qualquer canto do planeta. Você tem alguma visão para a Ásia, para China, né, para a Índia, que está na moda também? Sim, a China eu acho um pouco mais complicado e arriscado, porque é um país que está em desaceleração. Claro, a China continua crescendo, mas a níveis muito menores do que crescia anteriormente. A China tem alguns problemas ali macroeconômicos e que o governo chinês está tentando equalizar, mas a gente não sabe se eles vão ter sucesso nessa empreitada, né? Temos um problema até de bolha imobiliária, enfim, é uma economia que está mais em desaceleração do que aceleração. Então, eu não investiria na China hoje, né? Não investiria meu dinheiro. Também até por, enfim, questões ideológicas, é um país que é muito fechado, a gente não tem uma liberdade de informação tão grande, então, muitas das informações que a gente não tem completa segurança de que aquilo é verdade mesmo, de que aquilo está acontecendo daquela forma. Então, é um mercado um pouco mais delicado. Eu, particularmente, não investiria. Claro que tem investidores que querem correr esse risco, acreditam, né, na recuperação da economia chinesa e fazem esse movimento. Eu prefiro ficar de fora. Em relação à Índia, a gente já tem uma situação bastante diferente da China, porque a Índia é um país que está em franco crescimento. Até muita gente
considera a Índia hoje como a nova China. Então, hoje a Índia está crescendo em torno de 6%, 5%, 6%, 7% ao ano, né? Muito diferente da China, que está com um crescimento menor. E a Índia tem uma população muito grande, né? Que a gente pode até comparar, de certa forma, à chinesa. É uma economia bastante sólida, mas eu também não me sinto seguro a investir na Índia, porque é um país em desenvolvimento. Se a gente tem outras opções, né, de economias como os Estados Unidos, que é uma economia maior do mundo, a mais importante, a mais relevante, que, a meu ver, o Trump, com essas medidas que ele está implementando agora, que no primeiro momento parecem não ser muito boas, mas acredito que no médio e longo prazo vão promover um maior crescimento econômico dos Estados Unidos, a gente tem essa possibilidade de investir num país que é seguro, historicamente provado, economicamente provado, politicamente provado, por que a gente vai correr risco de colocar o nosso dinheiro em economias como a China em desaceleração ou a Índia que está em aceleração, mas que é um país em desenvolvimento, pode ter alguma crise ali, é difícil a gente conseguir avaliar. E a gente tem a Europa também, que, claro, são países, né, uma economia como um todo que não cresce tanto, mas é uma economia estável, muito segura, uma moeda importante em termos econômicos mundiais, que é o euro, e a gente tem economias fortes ali na Europa, Alemanha, França, Inglaterra, então acho interessante uma parte do patrimônio na Europa. Eu ainda não tenho, mas eu já estou estudando, também começar uma diversificação na Europa. Por enquanto eu foco nos Estados Unidos, então tudo que eu não tenho no Brasil, que não está no Brasil, na minha carteira, está hoje nos Estados Unidos. Mas de fato é muito fácil você acessar essas outras economias por meio de investimentos na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, ETFs, por exemplo. A gente tem ETFs em que você consegue investir em várias empresas da Europa com um único ETF. Então, uma forma bem simples de você conseguir diversificar em diferentes economias do mundo. Eu achei interessante isso que você trouxe, assim, especialmente da parte do longo prazo, né? E que você prefere não apostar suas fichas em um país que, de repente, talvez a bolsa esteja muito descontada, né? A bolsa americana é a mais cara ou uma das mais caras do mundo, a chinesa, em termos de preço-lucro, talvez seja a mais barata atualmente, mas você pensar só desse jeito, né? Ah, tá barato, tá caro, muitas vezes pode induzir até ao erro, né? E assim, você pensando no crescimento de uma economia ao longo prazo, estudando, você até falou, ainda não tenho na Europa, mas estou estudando, né, para colocar, enfim. Eu queria que você trouxesse um pouco da importância disso também, né? De conhecer o mercado que você está investindo, mesmo que você vai investir por meio de ETFs, né? Não precisa estudar uma empresa no detalhe. Exatamente. O brasileiro, a gente tem um problema, entre aspas, que é cultural, histórico, de a gente nunca ter olhado para investimentos fora do Brasil. Esse movimento começou há muito pouco tempo, né? E a Nômade, inclusive, contribuiu muito para isso. Nós, influenciadores de finanças, também trazendo conteúdos de investimentos no exterior, também contribuímos para isso, mas é algo ainda muito incipiente. Começou há muito pouco tempo. E mesmo quem já tem uma diversificação em dólar nos Estados Unidos ou em algum outro país, costuma ser um percentual muito pequeno do patrimônio. Então, sei lá, 5%, 10% no máximo. É difícil você ver alguém que investe mais de 10% do seu patrimônio nos Estados Unidos ou em outra economia, né? Eu hoje tenho 16% do meu patrimônio no exterior, mas eu também comecei ali com 2, 5, 10, tá? Hoje estou com 16%, pretendo aumentar mais, chegar pelo menos nos 20%, 25% ao longo aí dos próximos anos, mas é um movimento necessário, né? A gente não pode ficar preso apenas ao Brasil, apenas ao real, que é uma moeda fraca, uma moeda extremamente inflacionária. Nosso dinheiro perde muito valor, né? Se a gente pegar a inflação do começo do Plano Real até hoje, esses 30 anos, já foi quase 800% de inflação. Uma coisa absurda. Qualquer moeda de qualquer país, inclusive o dólar americano, são moedas que vão perdendo valor com o tempo, né? Mas a nossa moeda, por ser uma moeda fraca, perde muito, muito mais valor. Então, realmente, a gente precisa ter essa diversificação. E o brasileiro ainda não olha muito para isso. A gente tem até gráficos que mostram o quanto de patrimônio que cada população de cada país do mundo investe, né, no seu país e no exterior. Se a gente olhar um europeu, de forma geral, o europeu ele já mantém uma
quantia significativa do seu patrimônio investido em outros lugares, principalmente nos Estados Unidos. Se a gente olhar países em desenvolvimento, Brasil, Índia, China, diversos outros, América Latina, praticamente todo o patrimônio das pessoas estão em investimentos no seu próprio país, na sua própria moeda, que é um erro muito grande porque são moedas fracas. Então, imagina um argentino que tenha mantido toda a sua economia na sua moeda local nos últimos 20 anos. Complicado, né? Ou um venezuelano que fez isso, né? Complicado. Brasil é um país, obviamente, mais seguro do que esses que eu mencionei, mais estável economicamente, mas está longe de ser uma economia com uma segurança tão grande como Europa ou Estados Unidos. Acho que tem dois, né, canais interessantes aí que a gente extrai disso que você está falando, né? Uma é diversificação na veia mesmo, né? Você fala, bom, uma hora que você entende que diversificação é um dos principais pilares, né, de uma estratégia de investimento, você se pergunta, por que eu vou então ficar diversificando num pequeno mercado se eu tenho acesso a todo o mercado, né? Então só disso já tem um case para se expor um pouco mais em mercados lá fora, particularmente nos Estados Unidos. E depois a coisa da moeda, né? Que assim, claro, tem a coisa da moeda forte, moeda fraca, a tendência do real se desvalorizar frente ao dólar. Mas tem uma outra coisa interessante, que são os movimentos, né, de câmbio frente aos outros ativos, né? Então, quando o real se desvaloriza frente ao dólar, na verdade, você está protegendo, né, um pedaço do seu patrimônio que está indo mal aqui em real. Ou seja, ativos em dólar são muito descorrelacionados com ativos em real, independente das suas valorizações específicas, né, como ativo. Então tem uma camada de proteção na variação cambial que muita gente não entende, né? Acha que se expor ao câmbio é aumentar risco da carteira. Na verdade não é, ao contrário, né? Então, acho que só para trazer aí um encerramento também, como que tá a sua carteira agora? Ela tá mais defensiva, menos defensiva? E aí, se puder dar uma dica, né, para quem tá assistindo e quer começar até chegar a esses 16% de exposição em dólar. Sim. Hoje, a minha carteira no exterior, em dólar nos Estados Unidos, eu tenho em torno de 60% em renda fixa e 40% em renda variável. Eu invisto basicamente por meio de ETFs, é a forma mais fácil de o investidor começar no exterior, porque você pode começar com $1 apenas e quando você compra um ETF, você já se expõe a um índice. E no caso de ETFs de renda variável, por exemplo, você pode investir num ETF como o IVV, que replica o desempenho da Bolsa Americana, do índice S&P 500, das 500 principais empresas negociadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Então, em vez de você comprar aquelas 500 empresas, você compra ali um ETF e você já está diversificado, já vai acompanhar o desempenho da Bolsa de Valores, para mais ou para menos, é claro. Agora a gente está num momento um pouco negativo, mas a médio e longo prazo, a tendência de valorização, como já, né, historicamente aconteceu. Então, o ETF é uma forma muito fácil de começar. Falando de renda variável, desses 40% que eu tenho, invisto basicamente em ETFs que acompanham a Bolsa de Valores, o IVV é a minha maior posição. Tem um ETF também de fundos imobiliários dos REITs norte-americanos, né, que são quase equivalentes aos nossos fundos imobiliários no Brasil, o ETF VNQ. Investindo nele, você também já consegue diversificar numa grande quantidade de REITs lá dos fundos imobiliários americanos. Invisto também em ouro, ETF IAU. O ouro, inclusive, vem se valorizando muito, é um instrumento de proteção. E você investindo em ouro por meio de um ETF americano, você tem, digamos, uma dupla proteção. Você já tirou seu dinheiro do Brasil, ele está lá em dólar nos Estados Unidos e investido nesse que é um clássico investimento de proteção. Então a minha carteira, tenho também algumas poucas ações assim isoladas, mas eu invisto basicamente por meio de ETFs. E na parte de renda fixa, mesma coisa, eu tenho alguns bonds, invisto em alguns bonds de títulos públicos dos Estados Unidos. Por enquanto ainda não invisto em bonds de empresas privadas, estou focado em títulos públicos americanos, mas a maior parte da minha carteira também é via ETFs. Então eu invisto no TFLO,
títulos públicos americanos pós-fixados, super seguros, invisto no SGOV e no SHV, que investem em títulos públicos americanos pré-fixados, mas de curtíssimo prazo, então também praticamente não tem volatilidade. Evito investir em títulos públicos americanos de prazo mais longo, porque aí a gente tem a volatilidade, assim como a gente tem aqui no nosso Tesouro Direto. Se você investir em Tesouro IPCA 2055, a volatilidade é grande, né? Nesse meio do caminho por conta da marcação ao mercado. Nos Estados Unidos a mesma coisa. Se pegar títulos públicos americanos de longo prazo ou ETFs que investem nesses títulos públicos, você vai ter bastante volatilidade. Às vezes, se você precisar resgatar esse dinheiro, você pode acabar tendo até uma rentabilidade negativa. Então, na parte de renda fixa, eu prefiro ficar na segurança mesmo. Coloco em títulos públicos de prazo bem curto ou pós-fixados, e eu sei que se eu precisar daquele dinheiro, quiser resgatar para usar numa viagem, ou mesmo para fazer um outro tipo de investimento, ou mesmo repatriar para o Brasil por qualquer motivo, eu não vou perder dinheiro. Então, a renda fixa eu fico, né, mais nessa segurança mesmo, e deixo a parte do risco para os 40% da renda variável, que aí realmente ações, os REITs americanos, praticamente tudo via ETF. Boa, eu vou puxar um pouco dos REITs, então. Eu sei que você fala bastante de fundos imobiliários, e esse momento de... Sei que falei que eu ia encerrar, mas eu quis puxar essa pergunta também. Esse momento de juros altos é bem desafiador para os REITs, né? Só que você já até mencionou que você foca em longo prazo e tudo mais. Então, como é que você vê essa diversificação em REITs, FIIs, enfim, como eles se complementam? Sim. Não, eu acho importante, assim como no Brasil, é interessante você ter fundos imobiliários e ações, pensando no longo prazo. Fundos imobiliários você tem uma maior segurança, uma maior estabilidade, porque são investimentos em imóveis. Imóveis no longo prazo tendem a se valorizar, pelo menos acompanhando a inflação. Claro, tem momentos de crise que vai ter desvalorização, é normal, mas no longo prazo é um investimento muito estável. Mas com fundos imobiliários, no Brasil, ou os REITs americanos, você dificilmente vai ter um grande crescimento, uma valorização absurda, porque imóveis não tendem a se valorizar de uma forma tão intensa como ações. Ações são negócios, são empresas. Empresas podem crescer 2, 3, 4, 5, 10 vezes, né? Não tem limites para o crescimento de uma empresa, a não ser naqueles segmentos já muito estabelecidos, empresas muito grandes que não vão crescer tanto. Mas se pega empresas de tecnologia, por exemplo, que a gente falou bastante aqui hoje, elas podem crescer muito, potencial absurdo. Então é interessante você ter, né, uma parte da carteira em ações para você ter um maior crescimento, vai ter um menor pagamento de dividendos, mas vai ter um potencial de crescimento muito maior no médio e longo prazo, e uma outra parte nos fundos imobiliários, que você vai ter uma maior distribuição de dividendos, de renda passiva, mas no longo prazo dificilmente você vai ter uma grande valorização. Com isso também é uma forma de você diversificar a sua carteira, diminuir o seu risco e poder aumentar o seu retorno com segurança. Perfeito. Alguma pergunta? Eu estou só com curiosidade para saber se essa lógica do 60-40 também se aplica ao Brasil. Então, na minha carteira, sim. Eu mantenho a mesma proporção, mais ou menos, aqui no Brasil, 60-40, né? Renda fixa, renda variável. E Estados Unidos também mantém essa proporção. Então, mas isso faz sentido para mim, né? É importante mencionar que cada investidor tem as suas necessidades, tem o seu perfil de risco. Eu sou um investidor mais arrojado, então tenho um percentual significativo em renda variável. A gente sabe que uma boa parte dos investidores brasileiros são mais conservadores e tá tudo bem, não tem nenhum problema com isso, né? A pessoa tem que investir naquilo que ela se sente confortável. Dito isso, como então as pessoas te acompanham para saber mais sobre mercado, enfim, e com um recado final para quem está nos acompanhando? Bom, estou lá no YouTube, Fonte da Fortuna, no Instagram também, @Fonte da Fortuna, todas as redes sociais, Fonte da Fortuna, vocês me encontram. E a dica que eu dou é: comece a investir o quanto antes, porque o tempo vai passar com você investindo ou não investindo. Melhor que passe com você investindo, porque vai chegar um momento lá na frente que você vai querer diminuir seu ritmo de trabalho, vai se aposentar, não vai poder contar com o INSS como você espera, porque infelizmente a gente precisa de cada vez mais tempo de trabalho e os benefícios pagos de aposentadoria pelo INSS são cada vez menores, então você investindo desde já, você já constrói um futuro financeiro com mais tranquilidade, vai construindo a sua liberdade financeira. Então comece o quanto antes e diversifique. Diversifique aqui no Brasil,
a renda fixa e renda variável, observando, é claro, o seu perfil de investidor, as suas necessidades financeiras, e diversifique também uma parte do seu patrimônio com investimentos no exterior, em dólar nos Estados Unidos, preferencialmente, para você diminuir o risco da sua carteira e também ter um potencial de valorização, um retorno maior no longo prazo. Muito bom, a gente agradece muito a participação, Alexandre. Para você que nos acompanhou, a gente também está aqui para te ajudar a construir esse futuro financeiro mais tranquilo. Então, não deixe de seguir a Nômade nas redes sociais, acompanhar os próximos Nômadecasts e também os nossos outros conteúdos. Até a próxima!